3, É. 2, 1. Oi, meninas! Tudo bem? Oi, Letícia! Como tá? Enviadas especiais, eu aqui de Nova York, Silvia Colombo, Márcia Carmo e Mônica Yanaki. Ô, Márcia, você cortou o cabelo? Cortei. Deu pra notar, né? Tava muito cabelão. E assim, acho que agora essa fase de vídeo, acho que combina mais. Época de jacarandá aqui, olha. Tô nos bosques de Palermo, uns 20 quarteirões do café onde está a Márcia. Que a gente se encontra sempre. Você tá no parque, mas com frio, né, Patrícia? Eu tô no Prospect Park, no Brooklyn, aqui em Nova York, que é do lado da minha casa. Eu moro aqui, eu sempre venho passear aqui de manhã. 2 graus hoje. E, bom, é aqui que eu tô. E você, Silvia, onde você tá hoje? Puxa, eu tô num lugar que eu costumo frequentar muito, que é salão de embarque de avião. Qual aeroporto? Eu tô no aeroporto de Guarulhos, porque eu voltei ontem da Bolívia e estou partindo agora para Buenos Aires. Estive cobrindo lá os protestos, a renúncia do Evo Morales, a autoproclamação da nova presidente. E agora voltando para Buenos Aires. Você já tem mala pronta em casa? Você leva sempre as roupas que já estão separadas? Como você faz, assim? E não, porque depende dos climas, né? Por exemplo, no domingo passado, eu ia viajar para São Paulo para tirar 1 ou 2 dias de folga. E eu estava com a mala pronta para vir para São Paulo. Com roupas de calor, de primavera, tudo mais. Aí rolou essa história de que estava iminente a renúncia do Evo Morales. E o jornal me ligou e falou, não, você vai para La Paz. Então eu peguei a mala que já estava pronta com roupas de calor, fiz assim, tirei as roupas de calor e pus as roupas de frio, porque eu sabia que La Paz, né, como vocês sabem, é uma cidade fria, além de muito alta, com muita dificuldade para respirar e tudo mais. Então teve que mudar tudo. Então não dá muito para ficar com a mala pronta, porque eu não sei para onde eu vou. Para onde? Eu tento também deixar uma mala pronta, mas no fim das contas sempre vai os terninhos que eu gosto mais mesmo, enfim. Acho que a Silvia é a grande estrela. A mesma roupa não, Mônica, imagina. Não, a mesma roupa. Eu sempre tenho conjuntos de roupas que não amassam e que são pretas, brancas, beges, para não ter que ficar pensando em combinar muito. Meio como um uniforme, digamos. Silvia, eu tô louca para saber como você saiu de La Paz. Olha, a saída foi complicada. Foi uma aventura. Foi complicada, assim como a chegada, e vários colegas também tiveram problemas, né? No dia que eu saí, ainda estava muito conflagrado, foi 2 noites depois da autoproclamação da nova presidente. Então, o pessoal que vive em El Alto, que é a cidade que está ao lado de La Paz, onde vive a maioria dos trabalhadores, muitos deles são imigrantes, são indígenas, e é uma região muito conflagrada com o poder sempre, né? Então, sempre que tem algum tipo de disputa como essa, El Alto é um lugar muito perigoso para você andar, especialmente à noite. E eles tinham colocado muitas barreiras com pedras, paus, fogueiras e tudo mais, para impedir que as pessoas entrassem ou saíssem. E, de fato, quando eu consegui chegar ali, havia muita gente que tinha dormido ali, que não estava com dificuldade para descer para a cidade e tudo mais. Eu fiz 2 tentativas, para resumir, assim, que duraram a noite inteira. A primeira foi acompanhar um grupo de diplomáticos que estavam indo, porque o país deles tinha mandado evacuar os seus funcionários lá. Mas essa tentativa foi frustrada, porque nós estávamos em carros diplomáticos, com guardas e tudo mais, e os indígenas de El Alto são muito agressivos, muito hostis nesses casos. Então, eles não deixaram a gente passar. E aí, a outra tentativa foi com um motorista que vive em El Alto, tem a família lá e conhece atalhos, né? Então, nós fomos atalho por atalho, na base da tentativa e erro, porque às vezes a gente chegava numa rua, tinha um fogaréu, voltava.
Ia para outra rua. E é muito íngreme a rua lá, muito íngreme aquelas ruas, né? Todas são, mas aí a gente acabou pegando uma das piores, assim, que é justamente para pegar uma que não tinha ninguém, né? E fomos por trás do aeroporto. Deu certo agora, no final. Por que eles não deixavam sair? Isso é que eu não entendi. Eu entendo que não... Por que eles estavam colocando essas barreiras? Mas a ideia é inviabilizar a cidade, né? Inviabilizar a chegada de qualquer pessoa, né? É causar caos mesmo, né? Tanto que hoje, por exemplo, ontem e hoje já começou uma crise de abastecimento muito forte. Não só por causa do aeroporto, eles também estão bloqueando as entradas da cidade, por onde chegam os caminhões com alimentos do interior, tudo isso está bloqueado. Então, a ideia é bloquear para isolar a paz. Eu acho que a Bolívia tem um histórico, né, de conflitos e tem umas características muito próprias quando existem situações assim, né? Não sei, colocar as barricadas, que é para bloquear para ninguém passar, ninguém entra, ninguém sai. É um país tão dividido, né? E aí você sente o quanto esse problema de agora não é conjuntural. Não é assim o problema do Evo Morales e dessa presidente que se autoproclamou. É um problema muito antigo, de uma sociedade que nunca harmonizou essas diferenças, né? Eu estava lá também durante a apuração dos votos e a gente viveu coisas assim que eu não vivi em outras coberturas, né? Por exemplo. A contagem dos votos foi interrompida e voltou só 24 horas depois. Ou seja, ninguém sabe o que foi feito com os votos nesse meio tempo, se foram adulterados ou não. E quando foi interrompido, estava dando segundo turno, e quando voltou a ser contado, estava dando vitória do Evo. Ou seja, muito suspeito, né? Suspeito. Como a Silvia estava dizendo, né, gente, a eleição, que foi, enfim, complicado, e vem lá de trás, nesse momento, o plebiscito. Evo chama um plebiscito para ver se querem ou não que ele continue. As pessoas dizem não. Aí, bom, enfim, tem toda uma questão jurídica e um argumento de direito humano que ele pode ser candidato. Então, essa metade do país que não queria que ele fosse candidato começa a se revoltar. Assim, eu acho que é uma coisa atrás da outra, é uma coisa sempre muito complicada, muito complexo, né? Ele meio que esticou a corda, eu acho, o Evo, né? Porque ele já tinha um mandato, tinha um segundo, conseguiu o terceiro, ele mesmo convocou um plebiscito, ele perdeu e depois meio que arrumou um jeito de dar a volta por cima. A permanência da atual presidente, a Silvia que estava lá, você considera que é uma permanência democrática? A legitimidade da posse dela é duvidosa. Eu não diria que é... Enfim, assim, a legislação dá uma brecha para ela fazer o que ela fez. Embora tudo indique ali uma manobra institucional bastante questionável, né? Porque o que ela fez? A Constituição boliviana diz que na ausência do presidente, assume o vice, se não é o presidente do Senado, se não é o presidente da Câmara. Ponto, acaba aí. Não é que nem no Brasil, por exemplo, que chega ao ministro do Supremo, acaba aí a sucessão. Agora, essa senadora, a Yanine Áñez, ela era segunda vice-presidente do Senado. O que ela alegou é que ela usou dois regulamentos. Um é do Senado, que diz que na falta do presidente do Senado e do vice-presidente do Senado, quem preside o Senado é a segunda vice-presidente. Então ela disse, bom, os dois não estão aqui, eu sou a presidente. Aí ela entrou na outra lei, que é essa da sucessão. O presidente não está, o vice não está. Então é o presidente do Senado. Só que ela não era presidente do Senado antes. Ela fez tudo no mesmo dia. No mesmo dia, ela passou de segunda vice-presidente a presidente do Senado. Aí ela, bom, como presidente do Senado, eu entro na regra que está na Constituição de que eu estou a sua próxima na linha sucessória. Então, são duas interpretações muito elásticas das leis bolivianas. Uma a Constituição, a outra o regulamento do Senado. Isso, se para alguns basta como legitimidade, para outros serve de argumento para dizer não, isso não é legítimo. E ela assumiu sem quórum, né? Ela assumiu ainda sem quórum, com cadeiras vazias. Então, a minha dúvida que eu tenho era que o Congresso tem que aceitar a renúncia. O Congresso, 2/3
do Congresso é do partido do Evo Morales. Sim. Eles aceitaram as denúncias? Não, ainda não. E essa é mais uma torcida na Constituição que está sendo dada, né? Não foi aceito ainda oficialmente a renúncia dos dois. O que dá a margem, dá brecha para que ambos, tanto Garcia Linera, que é o ex-vice-presidente, e o Evo Morales dizerem, não, nós ainda estamos no poder. Então, é um artigo que eles estão desprezando, o artigo que indica que eles têm que votar a renúncia de ambos. Nossa, eu vou andando legal, por aqui. Café atrás. Eu saí do café, gente, porque eu estava gritando e as pessoas nos cafés aqui estavam te olhando que vocês conhecem, gostam de começar baixinho, parece reunião, né? Ô, gente, antes que a Patrícia congele aí, que eu tô vendo que ela tá ficando já com o rosto assim, conta um pouquinho pra gente, Patrícia, como tá essa novela do impeachment aí nos Estados Unidos. Só se fala disso, né? Pois é, só se fala disso. Essa foi uma semana importante aqui nos Estados Unidos em relação ao processo de impeachment, porque começaram as audiências públicas ou as testemunhas consideradas peças-chave para o caso, elas começaram a depor perante o Congresso. Então, a grande expectativa foi em relação a isso. Uma dúvida que eu tenho, os americanos acompanham a política de um modo parecido aos brasileiros e aos argentinos, você acha? Porque na Argentina, por exemplo, onde a gente mora, a política é praticamente uma novela, né? Cada dia tem uma coisa, tem reviravoltas, mistura-se a vida pessoal das pessoas, e um interesse muito grande, né? Quase que se vive como se vive o futebol na Argentina, né? Essa crise, como os americanos vivem essa crise? Está polarizado e eu acho que essa questão da novela, dos capítulos, está assim por conta de quem está no poder, eu acho, que é o Trump, que é uma pessoa que suscita esse tipo de coisa, pelo tipo de comentário que ele faz, pela forma que ele se relaciona, né, com o público e com a imprensa. Porque ele veio de um reality show, né? Ele antes atuou num reality show, ele sabe manipular isso muito bem. Então eu cheguei aqui há um ano, né? Mas não acredito que nos governos anteriores fosse assim. Hoje está assim, é uma novela realmente. Você abre o jornal e aí realmente vamos ver qual o capítulo de hoje, né? E aí temos que ver o que ele tuitou também, porque sai muita notícia dali, aí os jornais começam a repercutir, então acho que por conta dele é assim. E nas ruas acaba virando uma polarização, sim, né? Dos democratas e dos republicanos. Mas eu acho que também a gente mudou a nossa forma de fazer a cobertura, né? Tem o Trump twitteiro, tem o Evo Morales, que no caminho para o México a gente tinha que ficar seguindo cada segundo do que ele ia tweetando, porque as versões são de um lado e de outro, até que ele falou à imprensa, né? E, ou seja, eu acho que as redes sociais mudaram o nosso trabalho e mudaram a forma dos líderes com, enfim, com o eleitorado. E isso acho que contribui ainda mais para essa polarização que a gente está acompanhando aqui na América Latina. Claro que cada um com o seu enfoque, sua situação, né? Mas isso é uma outra época, né? Bastante curiosa, né? Século XXI, intenso. Na verdade. Agora, eu estava nos Estados Unidos na época do impeachment do transição na Clinton, e não Argentina- era assim como uma novela naquela época, era diferente. Queria te perguntar como é que está a novela da transição aí na Argentina, né? Também está sendo vivida como uma novela, né? Quem vai ser o ministro de quem? Uma polarização entre Macri e Fernandes, até por questões sobre como tratar a questão da Bolívia, né? Como é que está isso aí? Olha, a pergunta é para mim? Ou para a Mônica? É para vocês que estão aí. Ok. Não. Olha. Então, foi muito curioso esse fim de semana, tão agitado, com as 9 mortes na Bolívia, né, que a Silvia estava lá e tudo. Mas curioso porque o Alberto Fernandes
através das redes sociais e nas entrevistas que deu, mas principalmente através do Twitter dele, disse que ele discorda da postura do Macri, porque o Macri foi o contrário do que fez, né, do que o presidente Bolsonaro fez no Brasil e o que o Trump fez e outros presidentes. Ele não reconhece, o Macri não mostrou nenhuma posição, nem a favor nem contra da presidente autoproclamada, né? E o Alberto Fernandes já tem outra postura. Ele acha que a Argentina tem que se posicionar. Aqui eles nunca tiveram essa coisa de gabinete de transição que tem no Brasil, que virou meio praxe no Brasil nos últimos anos, que na Argentina nunca teve. A gente tem que lembrar que a Cristina nem sequer quis passar a faixa presidencial para o Macri. Mas, enfim, antes disso, não. E antes a Cristina era o Néstor, o marido dela, então tudo bem. E antes daquilo foi aquela crise de 5 presidentes em 2 semanas. Então, o gabinete de transição parecia ser uma novidade. Mas, como disse a Márcia, não, acho que não passou muito além daquelas primeiras fotos de aperto de mão e tal. O que eu acho interessante desse nosso primeiro programa, Enviadas Especiais, é como está cada vez mais claro como tudo está conectado, né? Ou seja, a gente aqui na América Latina, a Patrícia lá nos Estados Unidos, mas a gente já nesse primeiro programa já tem já tem Bolívia, já tem Estados Unidos, como tudo está tão interconectado, né? E ainda nem falamos do Chile. Verdade. Fica para um próximo programa, né? Acho que fica para o próximo, né? Porque, olha, daqui a pouco eu tenho que ir, senão eu vou perder o avião. Gente, eu acho que a Patrícia congelou. Acho que a Patrícia congelou. Então a gente pode... E você está indo embora? Eu tô indo por aí, daqui a pouco eu estou por aí. Avisa quando chegar. Avisa. Tá bom? Aviso. Tchau, meninas. Foi ótimo. Tchau. A Patrícia congelou com frio. Tchau. Gente! Voltou! A gente acabou. Ai, graças a Deus, a gente já tá gravando ainda. Ai, graças a Deus. A gente achou que você tinha congelado com frio. Beijo. Beijo. Ai, beijo. Perdón, yo estaba en la otra mesa y vine para acá por un tema de sonido, ¿sí? Perdón la molestia. Por um tema de sonido. É porque eu tô com ele, ó, falando com ele para Brasil. Olá, que tal?